É um webinar que faz parte destes ciclos de webinars do Executive Education do ISEG. Enquadra-se na pós-graduação Agribusiness, que é uma pós-graduação em parceria entre o ISEG, o ISA e a Consulai, uma empresa de consultoria. Eu sou professora no Instituto Superior de Agronomia e sou co-coordenadora desta pós-graduação em Agribusiness, com o professor José Veríssimo, do ISEG, e com o Pedro Santos, da Consulai. Este webinar faz parte de um par de webinars no âmbito da disciplina de Economia e Cadeia Agroalimentar, e o segundo webinar vai ser no dia 23 de junho e vai ser sobre o papel do digital no retalho. Ora bem, a apresentação de hoje vai decorrer durante 30 minutos. Durante esses 30 minutos podem pôr questões, todos os participantes, nesses quadradinhos do Q&A, Questions and Answers. Eu vou estando atenta a essas questões e depois da apresentação vamos responder, tendo em atenção que vamos ter que terminar o webinar às 19 horas. Então hoje temos connosco o engenheiro Tomás Lince Fernandes, foi nosso convidado e teve uma partilha muito interessante e por isso decidimos convidá-lo para o webinar de hoje. O engenheiro Tomás é engenheiro alimentar pelo Instituto Superior de Agronomia, fez também o MBA no ISEG e neste momento é diretor de frescos da SONAI MC e é um fã da Executive Education porque vai acumulando pós-graduações e formações, sempre a atualizar o seu conhecimento. Ele hoje vai falar-nos sobre o papel de role of retailers in the agro-food value chain e eu passo-lhe de imediato a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabel. Boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar e muito obrigado ao ISEG, ao ISA e à Consulai pelo convite que me endereçaram para dinamizar esta sessão. Que agora já estamos aqui a ver a apresentação. Os acontecimentos recentes com o Covid-19 demonstraram de forma inequívoca, penso eu, a importância do retalho no abastecimento de produtos alimentares e outros bens essenciais às famílias e aos cidadãos. Esta crise tornou ainda evidente a necessidade de uma grande articulação, de forma coordenada e cooperativa, entre todos os elos desta cadeia, para assegurar o abastecimento alimentar dos cidadãos. É este modelo em que acredito, trabalhar de forma colaborativa e cooperante entre todos os elos da cadeia e no qual baseei esta apresentação. Os objetivos da sessão de hoje é caracterizar o retalho alimentar em Portugal, explorar um pouco o que é o modelo de gestão de categorias e a partilhar algumas das tendências atuais de consumo que me parecem relevantes para a cadeia agroalimentar. E comecemos exatamente pela definição do que é o retalho. A Wikipédia, a que todos recorremos com frequência, descreve o retalho como o processo de venda de produtos ou serviços a clientes que os compram em pequenas quantidades e que são caracterizados por serem muitos clientes, que são, em geral, os consumidores finais. De uma forma um pouco mais académica, Kotler define o retalho como todas as atividades que incluem a venda de produtos ou serviços diretamente aos clientes finais para a sua utilização pessoal e não para uma utilização empresarial. Tento agora descrever como se caracteriza o retalho. Os maiores retalhistas mundiais, o top 250 dos maiores retalhistas mundiais vale
4,7 bilhões de dólares. E o top 10 representa 1,5 bilhões de dólares. Neste top 10, chama a atenção que existem apenas 3 operadores europeus. O quarto, que é o Schwarz Group, que representa, que integra a Macro, presente em Portugal. O oitavo, que é do Grupo Aldi, também presente a operar em Portugal. E o 10º, a Tesco, com uma operação no Reino Unido. Para termos uma ideia da grandeza das maiores companhias de retalho portuguesas, são a Jerónimo Martins, que ocupa a posição 50 deste ranking, e na posição número 155, a Sonai, com volumes de negócio bastante inferiores aos operadores que estão aqui neste top 10. Em Portugal, o retalho alimentar valeu em 2018 mais de 12 mil milhões de euros e cresceu ligeiramente abaixo de 3% face ao ano anterior. E as categorias mais dinâmicas no mercado foram os produtos congelados, os produtos frescos e os produtos de mercearia. Ainda não há números consolidados para o ano de 2019, mas as taxas de crescimento são semelhantes às que ocorreram em 2018 e o panorama há de ser bastante semelhante a este. Em termos dos operadores que atuam em Portugal, o retalho alimentar atua sobretudo com empresas multinacionais. Como podem ver neste gráfico, todos os operadores, com exceção do continente, são multinacionais que operam no retalho. Apesar de tudo, o continente é líder em Portugal e estes dados, sendo de 2018, podemos informar que, de acordo com os dados que temos, em 2019 a situação manteve-se muito semelhante a esta. Mas o que eu gostaria aqui também de evidenciar é que os 2 maiores operadores portugueses que operam em Portugal têm um volume de negócios que representa aproximadamente 45% das vendas do retalho alimentar em Portugal. No contexto deste webinar, parece-me também importante que descreva com alguma relevância o modelo de gestão por categorias, que é aquele que é mais utilizado pelos retalhistas alimentares em todo o mundo. E este modelo é importante porque os retalhistas organizam a sua estrutura de acordo com o mesmo, definem a sua estratégia e planeiam as suas táticas de acordo com este modelo. Ele é basicamente um modelo que, à semelhança dos modelos pelos quais a maioria das organizações empresariais se regem, procura maximizar as vendas e maximizar também o resultado, mas numa lógica dessa maximização ocorrer dentro das categorias, em vez de um desempenho à marca. Este modelo está descrito na literatura geralmente por um ciclo de várias etapas. Neste diagrama que apresento são 8 etapas, que começam exatamente com a delimitação da categoria, e a delimitação da categoria não na lógica do retalhista, mas baseada no processo de escolha e de compra dos clientes. Tem uma segunda etapa que é a definição do papel da categoria, em que se procura responder ao propósito de qual é o intuito para o retalhista de ter essa categoria no seu portfólio. A avaliação do estado atual, a definição dos objetivos da categoria, a elaboração de estratégias para essa categoria, a definição das táticas, a sua implementação e depois num ciclo que se pretende virtuoso de avaliação e revisão periódica de todos estes passos para que o modelo possa ir sendo cada vez mais afinado. Mas em termos práticos, o que é que isto quer dizer, este modelo de gestão por categorias de produto? Os produtores, nomeadamente os da cadeia agroalimentar, muitas vezes são produtores de diferentes tipos de produtos, que os levaria a fazer a apresentação dos seus produtos a diferentes compradores. Mas um produtor quer ir
ou pretende ir apresentar todo o seu portfólio aos potenciais compradores, e no modelo de gestão de categorias, o que acontece é que o retalhista está organizado por categorias, o que leva a que um produtor que tenha diferentes produtos tenha que contactar, por vezes, com diferentes gestores de categoria e, portanto, isto às vezes parece uma operação mais complexa para quem aborda pela primeira vez o retalho, mas a verdade é que o modelo de negociação e de organização de grande maioria dos retalhistas privilegia esta forma de abordar a negociação. Gostava também, ainda no âmbito da gestão de categorias, de partilhar convosco alguns conceitos que me parecem relevantes e iria percorrer aqui alguns deles para que a linguagem entre retalhistas e os restantes elementos da cadeia agroalimentar possa utilizar uma linguagem comum e para que a comunicação seja mais fácil e mais ágil ao longo de toda a cadeia. Começo exatamente aqui pelo líder da categoria. O papel do líder da categoria é conduzir a sua direção e marcar o seu ritmo. Um exemplo que eu posso dar, que penso que é facilmente entendível por todos, é o da Coca-Cola, a quem todos reconhecemos a liderança do segmento ou da categoria de refrigerantes. Cabe à Coca-Cola, em geral, apresentar a inovação, criar as tendências de consumo e, em geral, também é o líder que define a segmentação dessa categoria. No caso dos refrigerantes, como certamente encontrarão na maioria das lojas, eles estarão organizados exatamente como a Coca-Cola estruturou a sua gama, em refrigerantes regulares, em refrigerantes light, em refrigerantes sem açúcar, por exemplo. Outro conceito que me parece importante dominar quando falamos de gestão por categorias é a gama. Em termos de gama, os retalhistas têm em conta alguns fatores, nomeadamente quando se trata de um retalhista que tem lojas e hipermercados, a importância de ter diversas referências à venda é muito importante. Mas mais importante do que ter 100 marcas de vinhos à venda é que essas marcas representem as diversas regiões vitícolas do país. E por isso, a diversidade e a representatividade são elementos que têm que ser tidos em conta na construção da gama do retalhista. Existem também, cada vez mais, marcas próprias. E as marcas próprias, que possuem, em geral, a marca do próprio retalhista, têm ganho nos últimos anos cada vez maior importância. Existem mesmo categorias em que a marca própria é já a marca que mais vende em cada uma dessas categorias. Outro conceito que me parece importante é o de planograma. Os retalhistas costumam dizer que retail is detail e tudo é estudado com muita atenção e definido com muito pormenor. E é verdade que o retalhista define com muito cuidado a posição que cada artigo, cada marca deve ter nas suas prateleiras. O número de frentes que tem, a localização, se é na prateleira de baixo, na de cima, na prateleira que fica à altura dos olhos, a expressão da mancha visual dessa marca no linear é muito importante e tudo é definido com muita atenção. Um outro conceito importante é o conceito de preço. E atualmente o conceito de preço e promoção está cada vez mais consolidado. E os consumidores hoje dizem que, em alguns casos, têm inclusivamente dificuldade em saber distinguir o preço da promoção. Mas falemos agora de preço. E sobre preço, aquilo que eu gostava de desmistificar é que não cabe ao retalhista definir o preço, contrariamente ao que a maioria das pessoas nos diz. É de facto o mercado que define o preço e não só o mercado do retalho alimentar, mas outros mercados que constituem alternativas à venda de produtos alimentares. Menos estruturados, por vezes, como são as feiras, ou outros mercados igualmente estruturados,
markup é cada vez menos utilizada. Porque, de facto, como é o mercado que determina o preço, é cada vez mais importante que haja uma abordagem sólida e consolidada entre o retalhista e o produtor para a definição do seu preço. Fatores que são importantes para o retalhista são, obviamente, a rentabilidade que advém da venda daquele produto, e a rentabilidade é algo complexo, não é apenas a diferença entre o preço de venda e o preço de compra, porque há muitos outros componentes que intervêm na formulação desta rentabilidade. E depois, como eu dizia há pouco, os retalhistas são muito minuciosos e fazem muitas análises acerca do preço para garantir que são competitivos, para garantir que têm X vezes por ano o produto mais barato que os seus concorrentes e, portanto, há uma componente grande de análise à volta do preço que são tidas em conta. Sobre a atividade promocional, gostava de partilhar convosco que Portugal é um dos países no mundo em que a venda e promoção tem maior peso na venda total. Praticamente metade dos produtos que são vendidos no retalho alimentar em Portugal são vendidos em promoção. Existem mesmo categorias onde nenhum de nós hoje faz compras se o produto não estiver em promoção. É o caso das cervejas, é o caso dos detergentes de roupa, em que a importância da atividade promocional para a venda é crucial. Um outro conceito que me parece relevante transmitir é o de mix de categoria. Há produtos que vendem muitas unidades, mas como têm um valor de venda relativamente baixo, não são os mais importantes na categoria. E muitas vezes são suplantados por outros produtos que não vendem tanto, mas que, como têm um preço médio mais alto, acabam por ser esses produtos, os mais importantes na categoria. Existem também produtos substitutos. E a lógica de análise da rentabilidade de determinadas categorias pode ser muito condicionada por estes produtos substitutos. Eu dou um exemplo. Quando o azeite baixa muito de preço, a categoria de óleos de óleos alimentares, acaba por perder algumas vendas que são transferidos para a categoria de azeites. E o fenómeno é inverso quando acontece o contrário. Em termos de rentabilidade média, que compõe o mix da categoria, ela resulta das rentabilidades individuais de cada uma das referências, ponderadas pela importância que essa referência tem nas vendas. E é um conceito de veras importante para o retalhista. Em termos de desempenho, o retalhista atua com uma transparência enorme de preços, nomeadamente para com o produtor. Porque o produtor sabe a que preço lhe vende e conhece a que preço o retalhista vende. É esta diferença entre o preço de venda e o preço de compra designamos por margem bruta e, contrariamente ao que muitos pensam, não constitui a rentabilidade que o retalhista tem da sua operação. Existe um conjunto muito grande de outros custos que o retalhista tem que suportar e que permitem, depois de devidamente apurados, estimar ou calcular a sua rentabilidade final. Em termos de negócio, no mundo ocidental, a rentabilidade dos retalhistas é relativamente baixa. Estamos a falar de taxas médias de rentabilidade inferiores a 5% e que, nos últimos anos, têm vindo a ser cada vez mais baixas. Para o retalhista, a dimensão cliente é muito importante. E numa lógica de acrescentar valor na cadeia agroalimentar, esta dimensão cliente é fundamental para que todos possamos acrescentar mais valor e partilhar esse valor que é gerado. Numa visão tradicional, a cadeia inicia-se no produtor e terminava no cliente. Mas numa visão mais moderna, ela vai não só até ao cliente, como inclui o próprio consumidor.
E o retalhista, como interage diretamente, quer com clientes, quer com consumidores, reúne um conjunto de informação que é importante que seja convertido em conhecimento e esse conhecimento seja transformado num conjunto de iniciativas que permitam ativar num ciclo virtuoso toda esta cadeia para conseguir gerar mais valor e para que esse valor possa ser repartido por todos os elos da cadeia. O cliente é muito importante, em especial para o retalhista. E no caso do retalhista, como nos slides iniciais apresentei, os seus clientes são muitos e são, muitas vezes, o utilizador final dos produtos ou dos serviços. Há muitos fatores que influenciam o comportamento de compra, mas em termos acionáveis, aquilo que é mais relevante para o retalhista é exatamente conhecer quantos clientes tem, com que frequência os visita, quanto gastam em média nas suas lojas, quantas vezes repetem a compra nas suas lojas e quantas categorias compram em média por cada visita que fazem. E estes conceitos são muito importantes para que o retalhista possa, em conjunto com os seus produtores, valorizar toda a cadeia. Numa visão mais atual, e nomeadamente foi bastante intensificada neste período de Covid, o retalhista tem vindo a ser ultrapassado e muitas vezes o produtor ou o processador tem interagido diretamente com o cliente. Todos conhecem as inúmeras situações que nesta fase de Covid surgiram de produtores a vender diretamente os seus queijos, os cabritos, os seus produtos alimentares diretamente a clientes e a consumidores finais. Abordarei agora algumas das tendências de consumo que me parecem relevantes no âmbito da cadeia agroalimentar. Tinha a apresentação preparada com uma série de tendências de que vos queria falar, mas de repente surgiu-nos aqui o Covid, que nos baralhou um bocadinho estas tendências e nos criou um clima de grande imprevisibilidade e incerteza. E a verdade é que me parece que, realisticamente, à data de hoje, pouca gente saberá como é que o consumidor se irá comportar no futuro. No entanto, algumas das tendências são mais estáveis e eu gostava de partilhar convosco. A primeira delas é uma tendência que eu descreveria como positiva, a demografia. Nós vamos ter, nos próximos anos, assim esperamos, cada vez mais clientes e mais bocas para alimentar. Portanto, são mais consumidores e isto é positivo. Uma alteração estrutural também muito relevante é que no mundo a maioria da população já é urbana e já não vive em zonas rurais e, portanto, pode continuar a ser produtora de bens agrícolas, mas será produtora em muito menor escala. Portanto, a produção para autoconsumo tende a diminuir e isto é completamente distinto para os produtores alimentares, na medida em que terão que produzir mais para alimentar uma população crescente e uma população mais urbana. Esta população também é cada vez maior, porque felizmente a esperança de vida vai aumentando e temos aquilo que nós designamos pelos novos séniores, que são pessoas que vivem mais anos e que são bastante diferentes dos séniores do antigamente, porque têm outro tipo de necessidades de consumo, vivem mais anos e têm, em regra, um rendimento médio acima dos séniores equivalentes de há 10 e de há 20 anos atrás. E isto muda bastante a forma como este segmento etário consome. Em termos de turismo, a vantagem de Portugal ser um país turístico e que recebe muitos, ou que recebia, até ao final de 2019, recebia muitos cidadãos estrangeiros, é a importação de hábitos desses estrangeiros para Portugal. E também, obviamente, quando eles regressam aos seus países, a exportação que depois é possível de produtos portugueses, porque tiveram a oportunidade de os consumir em Portugal e de os experimentar, podendo, quando regressam aos seus países, ficar fãs desses produtos e querer consumi-los.
A verdade é que o Covid, aparentemente, de acordo com a informação que se tem, afetará de sobremaneira este setor e, portanto, poderá causar aqui alguma distorção nesta tendência de consumo de hábitos novos importados. Outra tendência que me parece relevante é falar-vos de sustentabilidade. A União Europeia, através do European Green Deal, tem colocado muito ênfase na importância de termos processos produtivos sustentáveis. E eu acredito que a produção agrícola e as preocupações ambientais vão ter que encontrar forma de se alinharem e de contribuírem para o mesmo objetivo. Outro tema muito importante em termos de sustentabilidade é a diabolização do plástico. Até recentemente, todas as iniciativas de redução de plástico estavam a ser implementadas com grande velocidade, mas veio esta situação do Covid e colocou aqui algum travão, porque parte dos consumidores voltaram a preferir produtos que vêm embalados individualmente ou que estão disponíveis nas lojas embaladas individualmente. De qualquer forma, não devemos perder o foco na importância da redução do plástico das embalagens, eliminar todo o plástico que não é necessário, sobretudo em embalagens secundárias e terciárias, e nas embalagens primárias fazer um esforço grande para reduzir plástico e substituir plástico virgem por plástico reciclado e, sobretudo, também por plástico que seja reciclável. Outra das tendências de consumo muito relevante é a redução do desperdício alimentar. Como já disse, a população mundial está a crescer e está a crescer a um ritmo que não é igual ao ritmo de crescimento dos solos aráveis. E, portanto, para conseguirmos continuar a alimentar uma população crescente, vamos ter que fazer duas coisas. A primeira, aumentar a produtividade da produção alimentar, e a segunda é ter a capacidade de diminuir os desperdícios alimentares que existem ao longo da cadeia. E a cadeia é relativamente fácil de descrever a forma como os desperdícios alimentares são gerados. Um terço, aproximadamente, é gerado ainda no campo, na produção. Outro terço é gerado na transformação ou na conservação até à chegada ao consumidor final. E o último terço é gerado já na casa dos consumidores. Em termos de sustentabilidade, também parece importante dizer que as novas tendências de produção de bens agrícolas primários, como frutas e legumes, seja em regime biológico, ou seja, como parece mais credível, em produção com resíduo zero, são duas das tendências que verificamos que vieram para ficar em termos da preferência dos consumidores europeus e também em Portugal. Mas tudo isto pode ser muito ameaçado pelas alterações climáticas, que afetam, como a maioria de vocês sabe, tanto a produção, mas também afetam hábitos de consumo. Porque se nós passarmos a ter estações mais intensas, verões mais longos e mais quentes, invernos mais frios e rigorosos e também mais prolongados, também o perfil de consumos vai sofrer alterações. O planeta vai continuar a ser global e já era global e nós assistíamos a uma fase em que havia uma enorme troca de mercadorias a nível global. Simultaneamente, apesar da população estar a crescer e da produção continuar a aumentar, verifica-se que as commodities, ou seja, os bens agrícolas e outros que são transacionados a nível mundial, estão em deflação há muitos anos. E, portanto, era possível continuarmos a diminuir o custo da maioria dos bens e serviços que eram disponibilizados, sobretudo nos países ocidentais, exatamente porque se vivia esta situação de deflação. Uma coisa que o Covid trouxe foi a preferência pela produção local, uma preocupação grande com o aumento do autoabastecimento a nível nacional
e diria que mesmo a nível regional, e uma incógnita grande sobre se o comércio mundial se manterá da forma como existia antes do Covid. Estarão todos os países disponíveis para continuar a fazer as importações maciças do Sudoeste Asiático? Não estarão. Tudo isto ainda é um pouco incerto e imprevisível, mas de acordo com a informação que já existe, podemos afirmar que a situação praticamente, com toda a certeza, não ficará igual. Outra tendência que é muito relevante é o digital. Todos sabem que as compras online têm vindo a ganhar peso no comércio a nível mundial, no retalho. Todos os grandes operadores de vendas online são empresas bem-sucedidas. Nenhuma destas empresas é europeia. E isto é uma tendência que também, mesmo pós-Covid, veio para ficar. Mais recentemente, temos vindo a assistir ao crescimento muito grande das home deliveries e foi muito intensificado nesta condição de Covid em que as pessoas procuraram evitar sair de casa, nomeadamente para ir às compras, e recorreram às soluções que existem para trazer as compras até suas casas. E estamos convencidos que esta tendência se vai manter. O Covid o que nos trouxe também, de novo, foi a forma rápida e expedita como muitos produtores conseguiram fazer através de WhatsApp ou de outros ou de e-mail a venda direta aos consumidores finais e até de organizar essas entregas. E aquilo que antes não parecia ser possível, rapidamente se tornou uma solução aplicada por alguns dos produtores. Bem, para terminar, espero que este webinar tenha conseguido responder aos objetivos que estavam definidos, nomeadamente de caracterizar o mercado de retalho, de vos apresentar o modelo de gestão de categorias, que é mais utilizado para a maioria dos retalhistas, nomeadamente os retalhistas alimentar, e expor algumas das tendências de consumo que me parecem ter relevância para os intervenientes na cadeia agroalimentar. Para que os diferentes elos da cadeia possam trabalhar de forma mais colaborativa e gerar mais valor na cadeia, e para que esse valor adicional possa ser repartido por todos os intervenientes, é fundamental que todos atuemos de forma colaborativa. Este é um dos segredos que podemos partilhar, que foi muito importante neste contexto de grande incerteza do Covid. E o desempenho que o retalho alimentar teve em Portugal, mas um pouco por todo o mundo ocidental, é a maior prova de que atuar de forma colaborativa ao longo de toda a cadeia é fundamental para conseguir responder às necessidades dos consumidores e das famílias. Muito obrigado. Continuem a cuidar-se em relação ao Covid e persigam o vosso, que será seguramente o nosso sucesso de todos. Muito obrigado. Então, muito obrigada. Tomás, foi uma partilha muito interessante, mais uma vez. Temos algumas questões que eu gostava que passássemos a discutir um bocadinho sobre elas. Uma questão muito importante e interessante é como é que as marcas próprias gerem a inovação, a gestão da inovação pelas marcas próprias. Tomás, podemos ter uma ideia sobre isso? Sim. Eu também posso ter alguma coisa a acrescentar, porque nós trabalhamos os dois. As marcas próprias, como eu fui apresentando, em geral não têm o papel de dinamizar a inovação. Mas em algumas categorias o retalhista sente-se impelido a dinamizar essa inovação, exatamente porque não existem operadores ou com esse foco ou
com essa preocupação e, portanto, cabe depois ao retalhista assumir o papel de gerar a inovação dentro dessas categorias. No caso concreto do continente, nós, como a Isabel Sousa sabe, temos essa preocupação e temos diversas linhas de desenvolvimento de produtos, em conjunto com as universidades e também com um conjunto de parceiros de negócio, exatamente porque temos a preocupação de fazer chegar a inovação aos nossos clientes e aos consumidores. Pois é, muito verdade, porque nós já trabalhámos em alguns projetos com a SONAI, exatamente no desenvolvimento de produtos e nesta criação de ideias novas para vocês poderem implementar a inovação. Tinha aqui uma segunda questão também muito interessante e a propósito da sustentabilidade, que é um conceito-chave para a sobrevivência e para a qualidade de vida, e o Tomás falou sobre isso e discutiu muitos pontos fundamentais, para além da embalagem, o desperdício, enfim, mas eu gostaria, na medida em que temos o diretor dos frescos da SONAI connosco, de perceber aqui a questão da produção biológica relacionada com a sustentabilidade, uma tendência de mercado, como é que a SONAI se tem posicionado em termos de frescos, procura, oferta, como é que o consumidor reage, falar um bocadinho sobre isso. A SONAI organiza a sua gama de forma a dar resposta às necessidades dos seus consumidores. E a verdade é que há consumidores que preferem os produtos biológicos e, mesmo na área de frescos, existe uma oferta significativa de produtos biológicos e com a certificação bio nas lojas Continente. É uma preocupação que temos de assegurar essa oferta nas nossas lojas, exatamente porque sabemos que há consumidores que preferem esse produto ou só consomem esse tipo de produtos. Sabemos também que em Portugal o nosso nível de autoabastecimento de produtos biológicos ainda é insuficiente e, portanto, ainda há espaço para aumentar quer a produção, e eu diria que quer o número de produtores que estão a produzir em regime biológico. Porque, de facto, é um segmento que se encontra com uma taxa de crescimento muito grande, mas ainda é um segmento que representa uma fração relativamente pequena das vendas totais. Portanto, a venda de produtos regulares, não biológicos, ainda é uma larga maioria da venda total. Pois, eu gostaria ainda um bocadinho relacionado com esta área, e são boas notícias para as pessoas que estão a pensar lançar-se na produção biológica. A propósito desta situação imprevista que criou esta oportunidade para os produtores nacionais, se a tendência está a ser favorável do ponto de vista do negócio. Quero eu dizer, nesta situação em que tivemos que restringir transportes e que nos viramos para os produtores nacionais, se não houve grandes perturbações em termos do abastecimento, de oferta? Qual é que é a resposta correta é que não houve qualquer perturbação relevante do abastecimento. É verdade que nos primeiros dias nós, em Portugal, alguns retalhistas tiveram dificuldade em fazer chegar o produto às suas prateleiras durante todas as horas do dia. Mas isso foi porque a procura aumentou, a procura nas lojas aumentou de uma forma completamente desproporcionada para aquilo que estávamos habituados. Mas no caso concreto de bens alimentares, eu gostava de evidenciar que a enorme articulação que houve entre todos os elos da cadeia permitiu garantir um abastecimento
continuado, sem qualquer interrupção aos consumidores finais. E, portanto, não houve aqui nenhum atraso, nem nenhuma interrupção de abastecimento, nomeadamente de produtos alimentares, incluindo alguns que eram mais complexos, como é o caso de produtos frescos, que pela sua perecibilidade e dificuldade de conservação podia ser mais difícil, mas não houve nenhuma perturbação do abastecimento alimentar da população em Portugal. Em todo o retalho moderno, como habitualmente se designam os operadores que eu mostrava naquele gráfico que tinha as cotas de mercado. Portanto, uma nota, diria que muito positiva, mesmo muito, muito positiva, diria que de 20 valores, para toda a cadeia que se comportou de forma exemplar. E toda a cadeia foi muito ágil, muito flexível e muito rápida para conseguir responder nos primeiros dias da situação de Covid aos desafios que lhe foram colocados. E por isso é que nós, em Portugal, e diria que um pouco por toda a Europa, não houve uma perturbação de abastecimento alimentar. Ok, muito obrigada. Nós estamos mesmo em cima do horário, temos 1 minuto. Para agradecer mais uma vez ao engenheiro Tomás Lince Fernandes, foi um prazer e foi uma partilha fantástica. E lembrar que vamos ter mais um webinar nesta área das cadeias de valor agroalimentar, que vai ser no dia 23 de junho e vai ser o digital, o impacto do digital nas cadeias de retalho, que já tivemos hoje um chamar de atenção para isso, e o próximo webinar da série do EISEG vai ser na próxima quarta-feira, super interessante, o impacto da tecnologia na Health and Wellbeing. Inscrevam-se, não se esqueçam. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde.